Porque depois de amanhã tem os jogos de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. Todos no sábado, em clássico, América e Cruzeiro ao vivo na Globo. Mas vamos começar com o mercado, tá agitadíssimo. Agora vamos com a novela, querendo saber se termina hoje ou não. Matheus Pereira vai seguir no calorão de BH ou vai passar frio lá na Rússia? Guto Cabelo tem as informações, tá lá na cola do Matheus Pereira na Toca da Raposa. Guto, conta tudo. Teve alguma novidade hoje de manhã? Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. Teve novidade sim. O Matheus Pereira está aqui na Toca da Raposa. Ele participou só de uma parte do treino, saiu mais cedo. E a informação que temos é de que os empresários dele estão aqui com a diretoria do Cruzeiro para definir a situação, que será resolvida hoje. Não tem jeito. A janela de transferências na Rússia fecha às 6 horas no horário de Brasília. O Matheus Pereira estava meio reticente para aceitar essa proposta por conta da situação familiar. A esposa está grávida, mudar para um país agora, o filho está para nascer, mas o Cruzeiro tem interesse, os empresários têm interesse na negociação, 20 milhões de euros pelo jogador, cerca de 120 milhões de reais, então tudo pode acontecer. O Matheus ainda pode sim ser negociado com o Zenit da Rússia. Maurício? Mas, Guto, quero te perguntar mais uma coisinha. Cruzeiro buscaria um reforço se o Matheus Pereira saísse, ou vai buscar mesmo assim de qualquer forma? Olha só, o técnico Leonardo Jardim, Maurício, fez um diagnóstico de que o Cruzeiro precisa de um atacante de velocidade. Alguém que jogue pelos lados do campo, com um estilo parecido com o do Dudu, que vai para cima no 1 contra 1, independentemente da negociação do Matheus Pereira. Então, se o Matheus Pereira for negociado, o Cruzeiro pode buscar até 2 jogadores. Um para os lados do campo e mais um outro, de repente, para substituir o Matheus Pereira no elenco, um meio-campista, ou um jogador de lado de campo, enfim. O Cruzeiro está de olho no mercado e essa situação do Matheus Pereira acaba interferindo muito, até pela questão financeira, né? Porque um dinheiro alto vai entrar nos cofres do clube caso o Matheus seja negociado. Então tudo depende também dessa novela e a gente está aqui de plantão, hein? Qualquer coisa eu te chamo aí. Um abraço. Fechado, Guto. Um abraço, valeu, é isso. Qualquer coisa, qualquer novidade, qualquer notícia, informação, pode chamar que tem prioridade. Agora... Quero começar com uma informação importante. Matheus Pereira colecionou vários problemas extracampo na passagem pela Raposa. Tretas com jogadores, desentendimentos com companheiros e até com o CEO do clube, Alexandre Matos. Houve uma reclamação grande também de parte do elenco em relação ao tratamento que o Fernando Diniz dispensava ao Matheus Pereira. A alegação de que o Matheus era meio que o protegido, o preferido do treinador. Um dos episódios mais recentes, na reapresentação do elenco depois do período de férias, e o Matheus tendo a oportunidade de voltar depois de todos os atletas. Ele curtiu mais alguns dias de férias em Londres. Só para explicar um bastidor importante. Depois do jogo, ou durante o jogo contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, no dia 26 de outubro do ano passado, aquele 3-0, que teve expulsão do Rafa Silva no primeiro minuto de jogo, houve uma discussão bem severa, áspera, pesada entre Alexandre Matos e Matheus Pereira. Não fosse pela presença do Edu Dracena para separar as coisas, e talvez o pior tivesse até acontecido. O que eu ouvi é que desde então a relação entre o camisa 10 do Cruzeiro e o cara que manda no departamento de futebol nunca mais foi a mesma, o que talvez ajude a explicar essa vontade desesperada do Matheus Pereira em deixar o Cruzeiro. Ô, Cabidão, a gente já falava aqui a respeito da situação do Matheus Pereira, mas de fato a impressão é que o clima não favorece para uma permanência também, né? A gente sente o futebol em alguns momentos, né, Gris? Até mesmo pelas declarações do Matheus Pereira, na minha opinião, há uma questão de forçar uma saída mesmo. Inclusive aconteceu esse pedido de saída, a gente já tinha antecipado aqui, no fim do ano, né? E coincide ou não com a situação instável do Fernando Diniz, também com essa situação que ele teve com o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos. Enfim, mas a questão de momento é a seguinte: o tempo é curto. E você falar que é o senhor da razão. Mas às vezes é também. O tempo é curto. Ainda há tratativas do Zenit e do Matheus Pereira, por isso ainda não há o sim de fato. E também tem uma questão de tributação aí nessa negociação, que eles estão vendo como é que vão fazer para não ficar ruim para ninguém, tá? Então o momento da nossa apuração, inclusive um abraço para todo mundo que colaborou, é sobre isso, né? Existe ainda uma negociação entre o próprio jogador e a equipe russa.
Lembrando que por mais que seja tudo meio online hoje, mas até passar contrato e tudo mais, conferir, assinar, bababá, vai precisar de um tempo, e o tempo está curto realmente, de fato, para que essa transação aconteça. Acredito que a qualquer momento teremos aí algum tipo de notícia. O Cruzeiro treina agora pela manhã, acredito eu que se o Matheus Pereira participar desse treino de hoje, dificilmente ele vai deixar o Cruzeiro, então vamos ter muita atenção. Bora falar do Cruzeirão que voltou aos treinos ontem. Ontem na Toca da Raposa 2, apresentação do Matheus Gamarra, zagueiro paraguaio do Cruzeiro. Enfim, o jogador que treinou ontem já pela primeira vez com o grupo, está relacionado, teve o nome publicado no BID. Enfim, é um jogador que já está liberado aí, caso queira aproveitá-lo, o técnico Leonardo Jardim. Está regularizado então o paraguaio e mais uma opção aí para a zaga do Cruzeiro, que infelizmente perdeu o João Marcelo até a próxima temporada. O João Marcelo, que passou por cirurgia no joelho, está tranquilo, agora vai se recuperar e no ano que vem estará de volta, se Deus quiser. Ontem também o assunto Matheus Pereira deu o que falar. Torcedor do Cruzeiro segue aí apreensivo em relação a essa situação do Matheus Pereira. Ontem estivemos ao vivo na Toca da Raposa 2, flagramos aí a chegada do Matheus Pereira, ele entrou, treinou normalmente, almoçou na Toca da Raposa 2, depois se retirou, foi embora para sua casa, parou do lado de fora da Toca para atender torcedores, tirou fotos, autografou camisas dos torcedores que estavam na saída da Toca e perguntamos para ele a respeito aí, se fica, se vai embora. Ele diz que tem contrato. O contrato dele com o Cruzeiro é até a metade do ano que vem, porém, a gente sabe que as negociações estão bem avançadas entre Cruzeiro e Zenit e agora a corrida é contra o tempo. Então, a qualquer momento, devemos ter aí o desfecho se o Matheus Pereira, de fato, vai assinar com o Zenit ou se ele vai continuar na Toca da Raposa 2. A tendência é de que ele vá para a Rússia. Inclusive, o empresário dele, o Eduardo Maluf, esteve ontem na Toca da Raposa 2 pela manhã, conversando lá com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior, enfim, com o pessoal do departamento de futebol do Cruzeiro, e a tendência é de que o Matheus Pereira, de fato, das próximas horas, seja reforço do Zenit, e o Cruzeiro, a gente está aguardando, então, esse posicionamento oficial do Cruzeiro. E para poder arrematar, senhores, o torcedor do Cruzeiro que quer ir ao jogo de sábado, às 4h30 da tarde, lá na Arena Independência, pouco mais de 1.800 ingressos para a torcida do Cruzeiro, e esses ingressos estarão disponibilizados hoje a partir das 10 horas da manhã no site Eleven Tickets. R$ 150 a inteira, R$ 75 a meia entrada, então poucos ingressos para a torcida do Cruzeiro que certamente serão esgotados aí em questão de minutos. Então fique atento a partir das 10 horas da manhã. Também foi definida a arbitragem do clássico de sábado. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de Cruzeiro e América, América e Cruzeiro na Arena Independência. Os dois times mais uma vez pedindo aí arbitragem de fora do estado. Então Wilton Pereira Sampaio vai apitar essa partida. Ô, Cabidão, não tem jeito, né? A expectativa é a respeito da situação do Matheus Pereira. A gente vai conseguir continuar acompanhando aqui dentro do 98 Esportes até as 10 da manhã, porque acredito que teremos alguma novidade nesse período, por conta do prazo lá na Rússia. Ontem você não esteve aqui no programa, queria que você falasse a respeito dessa possibilidade de saída do Matheus Pereira do Cruzeiro. O que você pensa sobre isso? Bom, primeiramente que a proposta europeia chegou. A Europa que vocês até falaram isso, eu ouvi o programa ontem, né? Não foi a proposta que ele queria, mas a proposta veio. Agora me chama um pouco a atenção desse drama que tem em tudo que o Matheus Pereira faz. Em tudo que ele faz tem muito drama. Se a proposta veio e a proposta que ele queria, por que já não disse o sim? Por que dessa demora, dessa novela chata que se estende? E eu tô falando de novela do capítulo, na verdade, da novela que o Matheus Pereira fez em toda a sua atuação pelo Cruzeiro, né? A gente pode lembrar aqui da entrevista pós-jogo contra o São Paulo, da entrevista pós-jogo com o próprio Atlético, da demora para assinar o contrato quando o Cruzeiro o comprou, né? Pelo menos parte dos seus direitos junto à equipe do Al Hilal, demorou muito tempo para assinar esse acordo. Aí vem hoje também essa demora para ele falar que sim, né? Porque entre os 3 clubes já estão tudo nos conformes, né? Al Hilal, Zenit e a equipe do Cruzeiro. Então, por que da demora, gente? O porquê do sim? Eu sei, a Rússia tem um embargo da UEFA em relação ao futebol russo. Hoje a Rússia já bombardeou novamente a Ucrânia. Eu sei disso tudo, gente, mas se a proposta veio e o Eduardo Maluf esteve em Belo Horizonte ontem para conversar com o Cruzeiro, é porque ele quer sair. Agora, o porquê da demora? Eu honestamente não entendo. Acho o Matheus Pereira um ótimo jogador de futebol. Para mim, tecnicamente, ele é o melhor do time do Cruzeiro, mas essas situações me deixam um pouco injuriado às vezes com o que ele faz. Isso me irrita. Mas isso que você citou
Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.